programa Horizonte Debate. Vida sedentária, alimentação inadequada e excesso de peso. Estes são alguns dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes. No mundo existem cerca de 246 milhões de diabéticos. Até o ano 2025, o número pode chegar a 380 milhões. O que mais preocupa é que grande parte das pessoas que possuem diabetes não sabem, adiando assim a possibilidade de tratamento. 14 de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes e este ano o foco é diabetes em crianças e adolescentes. Dados da Federação Internacional do Diabetes mostram que no mundo existem 440 mil crianças com menos de 14 anos com diabetes tipo 1. A cada ano são registrados mais de 70 mil novos casos. O tipo 2, que até então era mais comum em adultos, está aumentando consideravelmente entre crianças e jovens. No programa de hoje você vai saber como é possível prevenir o diabetes, qual será a dieta ideal. Será que a alimentação do diabético tem que ser muito restritiva? O que é retinopatia diabética? Tudo isso você vai ficar sabendo hoje no programa Horizonte Debate. Diabetes é o nosso tema de hoje. Estão conosco hoje no programa para falar sobre diabetes, a coordenadora do ambulatório de diabetes tipo 2 da Santa Casa de Belo Horizonte, também diretora científica da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Minas Gerais, doutora Adriana Bosco. Também está conosco a oftalmologista do Hospital de Olhos, doutor Ricardo Guimarães, também especialista em retina, doutora Elke Passos. E você é nosso convidado também para fazer parte deste programa. Diabetes é nosso tema de hoje e você já pode participar enviando sua pergunta para o telefone 3469-2531 ou pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Obrigada pela presença de vocês hoje no programa. Estamos também aguardando a nutricionista Natália, Natália Passos, do Hospital Belo Horizonte. Está vindo, já está a caminho por causa dessa chuva, houve um atraso, o trânsito está meio complicado. Bem, agradeço muito a presença de vocês hoje. Doutora Adriana, eu queria começar resgatando o tema da campanha, né, do Dia Mundial do Diabetes, foi dia 14. O foco da campanha esse ano, crianças e adolescentes, que é o mesmo foco do ano passado, né? Isso. Por que foi escolhido esse tema? É um assunto que preocupa bastante? Muito. Inclusive, justamente a repetição do tema se deve a isso, né? Ao aumento, assim, em proporções geométricas que tem ocorrido entre as crianças com diabetes. E principalmente do aparecimento do diabetes tipo 2 nessa faixa etária, que não era comum. E, além disso, para o diabetes tipo 1, que também tem aumentado consideravelmente, mas não nas mesmas proporções do diabetes tipo 2, o foco, né, e a discussão toda tem sido dada no acesso ao tratamento, né, e na prevenção das complicações dessas crianças. Então, o mundo todo está se debatendo sobre isso, sobre o tratamento e sobre a prevenção. Eu imagino que hoje a vida moderna nos traz muitas facilidades, né, doutora Adriana? É o controle remoto à mão, é a falta de tempo para fazer uma alimentação mais equilibrada e tudo mais. Isso tudo proporciona, né, propicia que a pessoa tenha uma vida mais sedentária, não faça atividades físicas e, com isso, o número de obesos, né, aumenta. Essa é uma preocupação grande, são fatores de riscos, né, para o desenvolvimento do diabetes. Do diabetes tipo 2, né? Isso é o principal foco, né? E a grande questão disso é que isso tudo pode ser prevenido. Então, há que se debater mesmo e há que se ter muita informação sobre isso, porque é uma coisa que dá para a gente impedir que aconteça. Ao contrário do diabetes tipo 1. Como eu disse, o foco no diabetes tipo 1 fica no acesso ao tratamento, né, e no retardo das complicações. E no tipo 2 seria como a gente vai fazer para que essas crianças não se tornem obesas, né, e, consequentemente, mais suscetíveis ao diabetes tipo 2. E, além disso, os adultos, que já são a grande maioria obesos, e que esses pacientes também têm que procurar um tratamento justamente porque muitas vezes já possuem
a síndrome metabólica já possuem o diabetes e não sabem. E a doutora Adriana, ela focou muito nessa questão da prevenção, doutora Elke. E uma das formas de prevenção também, o que a gente estava conversando até antes mesmo de entrar no ar, é essas consultas periódicas ao oftalmologista, né? Quem tem diabetes deve também sempre fazer o exame com o oftalmologista, esse controle periódico, não é isso? Sem dúvida. Com certeza, essa é a grande mensagem que o oftalmologista pode trazer aqui hoje. Todo paciente diabético deve ser submetido a um exame oftalmológico completo. Isso inclui um exame com a pupila dilatada, ou seja, tem que pingar colírio, tem que colocar luz forte, a gente tem que conseguir fazer um exame muito bem feito. É importante que esse exame seja feito desde criança mesmo, embora a criança, o acometimento da retinopatia é menos frequente, é bem infrequente, na verdade, antes da puberdade, mas esse acometimento ele vai aumentando com o passar do tempo. Então, essa criança ela tem que acostumar desde cedo a fazer o controle com o oftalmologista, tem que fazer parte da rotina. Essa que é a grande importância. E eu disse na abertura do programa, falei sobre a retinopatia e você retomou agora. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é retinopatia diabética? Sim. Bom, a retinopatia diabética é o acometimento da retina, ou seja, dos vasos da retina pelo diabetes, por aumento do açúcar no sangue. O que é a retina? A retina é uma membrana que cobre o olho por dentro, então a gente imagina o olho igual uma bolinha e essa membraninha que cobre o fundo do olho é a retina. Ela é importantíssima porque são células nervosas, ela que vai levar a mensagem, ela que vai levar a imagem para o cérebro, na verdade. Então, a retina é importantíssima para a visão e é ela que vai sendo acometida. Esses vasinhos, né, que são os vasos que são acometidos pelo diabetes, né, eles mudam a forma de trabalhar mesmo, por assim dizer, por causa dessa glicose alta, e eles têm uma tendência a vazar líquidos, a vazar sangramentos, e esses sangramentos eles podem dar descolamento da retina, pode inchar a porção central da retina, que é a mácula, e tudo isso levando a uma baixa de visão. Então, isso que é a retinopatia, na verdade. E o melhor é que evitar que ela aconteça, né? Evitar que ela apareça, né? O melhor é evitar que ela aconteça, mas uma vez a retinopatia instalada, eu acho que o importante é o paciente saber que diabetes não é sinônimo de cegueira. Isso que eu falo com o meu paciente sempre. Não significa que você vai ficar cego, significa porque senão o paciente pode até negligenciar esse controle. Falar, vou ficar cego mesmo. Não, não é isso. O diabetes bem controlado, o diabetes bem cuidado, a retina pode ser tratada a tempo para evitar essa cegueira que acomete, infelizmente, 2% dos diabéticos. A gente falou de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Vamos diferenciar, doutora Adriana, quais são esses tipos? O que diferencia cada um deles? Bem, o diabetes tipo 1, ele tem um componente genético forte para que você crie anticorpos contra a célula do pâncreas, contra a célula beta. E dessa forma, o pâncreas passa a não produzir insulina de forma adequada. Esse é o tipo 1. O tipo 2, obviamente, tem seu componente genético, é uma doença multifatorial, são envolvidas várias questões, mas ela é permeada inicialmente não pela falta de insulina. Muitas vezes você tem, no início da doença, o excesso da produção de insulina como um mecanismo compensatório à resistência à ação dessa insulina, normalmente por algumas questões genéticas e outra pelo tecido adiposo. E com o passar dos anos, com a evolução desse diabetes, realmente esse pâncreas, digamos, se cansa. E aí passa a haver, além da resistência à insulina, a insuficiência pancreática. Esse é o tipo 2. E a gente está falando que a preocupação, né, desse acometimento do diabetes em crianças e o diabetes tipo 2, que não era tão comum em crianças e agora vem começando a preocupar. Então, diabetes não escolhe idade para surgir, não, né, doutora Adriana? Atualmente, não. Antigamente, nós éramos treinados, ou a própria população, a gente orientar que diabetes tipo 1 é o diabetes da criança, diabetes tipo 2 é a diabetes do adulto e do velho, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim. As crianças e adolescentes numa faixa etária acima de 9, com esse aumento da obesidade, a gente tem sido surpreendida por muitos diagnósticos, tanto de resistência à insulina, quanto já de descompensação glicêmica. E quem tem a retinopatia diabética, doutora Elke, ela tem limitações, ela tem um estilo de vida diferente, a retinopatia traz restrições à vida do paciente? Bom, existem vários graus de retinopatia também.
Então, a retinopatia, existe a retinopatia inicial. Em casos avançados, sim, como eu disse anteriormente, 2% dos pacientes diabéticos são legalmente cegos. Mas a retinopatia inicial, ela pode ser tratada, a retinopatia ela pode ser tratada em diferentes estágios. O tratamento é que vai ser diferente e o resultado do tratamento também. É importante o tratamento, é importante que esse paciente esteja perto do oftalmologista. Ele tem que estar perto do oftalmologista desde o dia do diagnóstico. Aliás, ele deve estar sempre perto do oftalmologista, não é mesmo? Com esse acompanhamento, né? Sim. E o diagnóstico é um medo de muita gente, né? Eu disse na abertura do programa que muitas pessoas não sabem que têm diabetes. E isso é preocupante, né? Porque muitas pessoas não procuram, não fazem esse diagnóstico precoce, prolongando, né, a possibilidade de tratamento. Às vezes o tratamento já é feito tardiamente. Por que as pessoas têm ainda esse receio quanto ao diagnóstico do diabetes? Aí eu queria também, doutora Adriana, que você falasse da questão do diagnóstico em crianças, porque a família às vezes leva um susto, né? Bem, você tomar consciência de que você é portador de algum tipo de doença, né, de patologia, ou alguma coisa que vá te limitar, implica em você ter que tomar uma decisão em prol de você mesmo. E isso assusta um pouquinho. As pessoas preferem se manter no anonimato a imaginar que vão ter que mudar seu estilo de vida, né? Então, as pessoas que têm diabetes na família, que estão acima do peso, que são sedentários, que têm uma alimentação, que hoje em dia a maioria das pessoas com essa alimentação fast food, essa alimentação rica em carboidrato e gorduras, ela já deve imaginar que alguma coisa não esteja correndo bem, principalmente depois dos 40 e tudo mais. Então, eram pessoas que deveriam já procurar, fazer um check-up, ver se está tudo bem. Mas, e aí? Depois que ela descobrir que não está tudo bem, ela vai ter que tomar uma atitude. Então, eu acho que o que é postergado não é a pessoa saber que tem um diagnóstico, é ele postergar a atitude que ele tem que tomar em relação à vida dele. A postura, eu acho né? difícil. É uma postura e o comprometimento até com o tratamento, a disciplina, né? Eu acho que é por isso que, apesar dos novos tratamentos que nós estamos tendo, os pacientes estão piorando o controle. Então, eu acho que o que está mais difícil aí é essa mudança de estilo de vida. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente está indo para um breve intervalo. Enquanto isso, você pode aproveitar, participar conosco. O nosso telefone é o 3469-2531 e você pode participar também por e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Aproveite o intervalo e envie sua pergunta. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Horizonte Debate e hoje o nosso tema é diabetes. Nós estamos ao vivo, dá tempo de você participar, pode enviar sua pergunta pelo telefone 3469-2531. Você pode participar pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Você pode enviar sua pergunta ou comentário que a nossa equipe já está pronta para te atender. Estão conosco hoje a coordenadora do Ambulatório de Diabetes Tipo 2 da Santa Casa de Belo Horizonte, também diretora científica da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Minas Gerais, doutora Adriana Bosco, a oftalmologista do Hospital de Olhos, doutor Ricardo Guimarães, e também especialista em retina, doutora Elke Passos. Está conosco também a nutricionista do Hospital Belo Horizonte, especialista em nutrição humana e saúde, Natália Vieira Passos. Natália, obrigada por ter vindo. A gente estava falando no bloco anterior sobre o foco da campanha este ano, que é crianças e adolescentes. A gente falou desse estilo de vida que as pessoas estão cada vez mais sedentárias, as crianças cada vez mais obesas. Isso é uma coisa que tem preocupado, porque a obesidade é um fator de risco grande para o desenvolvimento do diabetes, né? Como é que você vê isso, essa obesidade em crianças e adolescentes? Com certeza, a gente vê que o crescimento da obesidade em crianças, ele tem, assim, surpreendido muito. No consultório, assim, o que mais atendo são crianças, poucas ainda com diabetes grave, mas já é preocupante, porque a gente sabe que o risco de acontecer já é enorme. Então, a gente tem que trabalhar muito com a criança mesmo e tentando educar, aconselhar muito os pais, porque são os principais incentivadores né? e influenciadores, né? Uhum. Na conduta da criança, e dando sempre orientação também para as escolas, porque eu acho que é um grande foco
né, de maus hábitos alimentares, infelizmente. A gente precisa estar intervindo também junto à escola para que mude realmente o lanche das crianças, merenda escolar, porque isso tem influenciado muito. Natália, e quem tem diabetes vai ter uma alimentação restritiva para o resto da vida? De jeito vai ter nenhum. aquela alimentação sem gosto, aquela coisa tão insossa, sem sabor? Como é que é a alimentação do diabético? De jeito nenhum. O diabético ele pode se alimentar muito bem, com a restrição, é claro, do açúcar, que eu acho que é o mais importante, e aí eu gosto sempre de deixar isso claro para o paciente. Mas a alimentação normal, a vida do diabético pode ser muito normal, né? Desde que ele tenha uma alimentação saudável, né? Que consiga ter horário para as refeições, que consiga medir a quantidade de alimentos que ele está ingerindo em cada refeição e, junto com isso, o controle quando insulino dependente, né? Para estar ajustando a insulina à quantidade de alimento que está sendo ingerida no momento. Já ouvi dizer que a alimentação do diabético é uma alimentação que deveria ser seguida por todos. Com certeza. Isso é verdade? Com certeza. A gente propõe para o diabético uma alimentação bem próxima daquilo que é o normal das pessoas fazerem. Que é o saudável, né? Que é o saudável. Só que o diabético, o paciente diabético, quando chega, ele já chega assim cheio de ansiedade quanto à dieta, achando que vai cortar tudo, que eu não vou poder comer mais nada, e sendo que o que está excluindo, e assim, em alguns casos a gente até libera, né, com grande moderação, né, um docinho numa festa, então deixar para uma época assim que realmente tá participando de um convívio mais social. Sim. Ok. E eu estou achando interessante porque aqui a gente tem uma mesa multidisciplinar, multiprofissional. A gente está aqui com o endocrinologista, com o nutricionista, com o oftalmologista. Isso é importante, né, para o tratamento e para o acompanhamento do diabético, não é isso, doutora Elke? Sem dúvida, sem dúvida. O acompanhamento do diabetes, ele é multidisciplinar mesmo. E a gente estava conversando com a doutora Adriana agora sobre isso também, como que tem que seguir, os pacientes, os médicos também têm que seguir um protocolo também quando eles estão avaliando esse paciente diabético. E esse protocolo, ele é multidisciplinar, incluindo o exame oftalmológico. Muitas vezes o oftalmologista é esquecido, né? Infelizmente, o oftalmologista, ele às vezes é esquecido. E quando o paciente chega, ele já tem, às vezes, uma retinopatia grave. Porque o que acontece é que a retinopatia, ela não dá dor, né? Pelo menos no início, ela não dói. O paciente, ele pode ter uma visão boa também, mesmo às vezes com uma retinopatia avançada. Então, esse paciente, às vezes, ele acha que está tudo bem. Às vezes, ele vai trocar um óculos achando que só tem um probleminha de óculos e a retinopatia está ali instalada. Né? Quer complementar? Não, ele falou que o grande problema é que o diabetes também não dói. Se ele doesse, todo mundo poderia procurar uma ajuda. Mas o paciente com uma glicemia de 200, 250, ele está super bem. Então, ele quase que se nega a acreditar que ele tem alguma coisa. E ele está enxergando bem. Porque a retinopatia, na verdade, a gente tem alterações muito antes do comprometimento da visão. Sem dúvida. Né? E quando a visão é comprometida, porque já se chegou num grau em que já se poderia ter evitado. Mas sempre a gente espera doer, ou sempre a gente espera sentir alguma coisa para procurar. Mas existem sinais, né? O diabetes, ele tem alguns sinais que as pessoas podem ficar em alerta? Mais ao diagnóstico, né? Sim. E justamente esse atraso no diagnóstico é porque no diabetes tipo 1, essa sintomatologia ela é muito insidiosa, ela é muito arrastada. Então, o paciente começa a emagrecer, aí ele começa a ter algumas dificuldades de cicatrização de feridas, aí ele começa a beber muita água, aí ele começa a ficar com muito cansaço, com dores pelo corpo e acha que está estressado, ou acha que tem outros problemas, mas não pensa na glicose. Entendi. Natália, e no caso das crianças, eu imagino que um diagnóstico de diabetes em crianças muda a rotina da família inteira, né? A família, os pais acabam tendo que mudar os hábitos de vida também, até para influenciar a criança, né? Para incentivar a criança a mudar. Mas é difícil que a criança aceite essa nova rotina, esse novo cardápio, esses novos hábitos alimentares? Olha, eu acho que assim, a gente encontra os dois tipos de pacientes. Encontra aqueles que estão mais rebeldes em função da doença e das restrições que acontecem,
mas a gente encontra também crianças que se responsabilizam muito pela dieta. Então, assim, que procuram realmente seguir a dieta e até chamar a atenção do pai por aquilo, sabe? Eu não posso comer tal coisa. Então, sabe, tem um produto diet que lançou, não sei o quê, compra para mim. Então, ele começa também a buscar. E eu acho que seria o ideal, mas isso vai, acho que, do emocional de cada paciente, né? Na época em que foi descoberta a doença. Em caso, a gente estava falando em prevenção no bloco anterior, vamos falar desses hábitos de vida. Atividade física, ter uma alimentação equilibrada e saudável, né? Tudo isso influencia para prevenir, para ter um estilo de vida mais saudável. O diabético, isso tudo contribui para que ele tenha um estilo de vida melhor? Eu acho o seguinte, essa questão que você disse, né, que tem algumas crianças que seguem, outras são mais rebeldes. Eu acho que a pedra angular disso tudo é a família. Não tem como. A criança, ela é fruto da família. Se os seus hábitos são bons, se você aprendeu a comer bem desde pequeno, ele se tornando diabético, ele não vai ter nenhum problema. Porque essa, como você disse, é realmente a alimentação de todos. É o indivíduo considerado normal é que está anormal, na verdade. Então, as crianças que têm dificuldades, realmente o ponto é a família. Né? Esse hábito que tem sido adquirido ultimamente, de se trabalhar fora, de ter que ter algumas coisas mais práticas, ler-se, por isso, industrializados, sendo que é possível, sim. Apesar dessa industrialização ou do estilo de vida que nós temos, a gente ter uma alimentação saudável. É possível. Dá trabalho, mas é possível. Outra coisa que eu acho importante colocar é que hoje o diabetes tipo 1 não é mais como antigamente, aquelas restrições. Com o tratamento, né, que é o tratamento atual, que é contagem de carboidrato, ele pode comer tudo, né? Desde que seja bem orientado e bem tratado. E uma dieta individualizada, né, isso, Natália? Com certeza. Só complementando aqui, pois não, doutora. O bom controle do diabetes, ele implica em diminuição da retinopatia, então o problema no olho, ele vai acontecer mais tardiamente, esse paciente vai ficar mais controlado, então é o que nós falamos, é multidisciplinar mesmo. Então esse paciente ele tem que estar sendo olhado de uma forma como um todo mesmo e influi em todos os órgãos. E no próximo bloco, eu gostaria de falar também dessa questão da disciplina no tratamento, né? Já que não deu para prevenir, aconteceu a retinopatia, foi diagnosticada, como é que é feito para tratar? É preciso ter disciplina, como é que é feito esse tratamento? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, a gente está indo para um breve intervalo. Você pode aproveitar, participar conosco, nosso tema de hoje é diabetes. Nós estamos ao vivo, você pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo telefone 3469-2531. Daqui a pouquinho estamos de volta. Hoje estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre diabetes no Horizonte Debate, estamos ao vivo, algumas perguntas já chegaram aqui para a gente e ainda dá tempo de você participar, pode enviar a sua dúvida ou comentário pelo telefone 3469-2531 ou também pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Antes de voltar ao programa, eu gostaria só de dar um recadinho para você. Você já está participando da campanha Faço Parte? Por essa campanha, você nos ajuda a continuar levando informação de qualidade, levando entretenimento e nos ajudando a fazer essa nova forma de comunicação, essa nova forma de evangelizar. Então, você pode ligar em horário comercial para o 3469-2560 e você pode escolher a forma. Lá por esse telefone você vai ter todas as informações a respeito da campanha e também vai saber como você pode participar. São várias maneiras, é só escolher a forma que seja melhor para você. Então você que acompanha o Horizonte Debate, gosta, aprova também o trabalho evangelizador dos outros meios de comunicação da Rede Catedral, como Jornal de Opinião, Rádio América, Rádio Cultura, então faça parte junto conosco também. Você pode aderir a essa campanha. Voltando para o nosso debate, a gente estava falando sobre o tratamento da retinopatia diabética, que eu deixei no ar no último bloco. A retinopatia está instalada, ela foi diagnosticada, doutora Elke, e agora? Preciso disciplina no tratamento? Quais são as formas de tratamento? Sim, é importantíssimo.
É importante lembrar o que eu falei anteriormente, que o controle, o bom controle, ele ajuda a prevenir a progressão da retinopatia. Mas uma vez a retinopatia instalada, ela, dependendo do estágio, né, que a gente pega esse paciente, ela necessita de tratamento, sim. O tratamento, ele varia de acordo com esse estágio da doença. Tem 2 tipos, basicamente. Vamos dividir em retinopatia não proliferativa e retinopatia proliferativa. A retinopatia não proliferativa é quando ainda os vasinhos não estão crescendo para dentro da cavidade do olho, mas essa retinopatia, ela também leva a edema na mácula e ela também é incapacitante. E a retinopatia proliferativa, ela pode levar a sangramento, descolamento de retina. O tratamento básico é a fotocoagulação a laser. Alguns pacientes vão necessitar de cirurgias. E o importante é que o paciente realmente esteja sendo acompanhado por um profissional, né, um profissional específico, um oftalmologista. Aí, nesse caso, com a retinopatia instalada, um profissional especialista em retina que vai poder abordá-lo da melhor forma possível. Uhum. E a importância, mais uma vez, né, de cobrar do médico esse encaminhamento ao oftalmologista, né, doutora Adriana? Eu acho que os pacientes têm parte né, de responsabilidade no seu tratamento. Eles têm que ser informados, os médicos têm que informá-lo. Se eles não o fizerem, o paciente tem que cobrar isso, porque ele tem que saber o que tem que ser feito com ele. Ele tem que ser submetido a fundo de olho anualmente, né? A gente tem uma pergunta do José, lá do Estrela d'Alva, que ele pergunta: em que espaço de tempo o diabético que tem diabetes tipo 2 deve fazer o exame de fundo de olho? O diabético tipo 2 ele tem que ser submetido a esse exame no momento do diagnóstico. Assim que lhe foi dado o diagnóstico, ele já deve ser encaminhado para o oftalmologista para fazer a avaliação. O tipo 1, ele pode ser encaminhado depois de 3 ou 5 anos de diagnóstico para fazer a sua primeira avaliação, embora seja rara a retinopatia, como disse a doutora Elke, nessa faixa etária, mas já se começa com 3 a 5 anos de diabetes. Natália, existem alguns mitos, vamos dizer assim, em relação à alimentação do diabético. O diabético não pode comer chocolate, não pode ter um excesso de carboidratos, frutas também pode ser uma ameaça à dieta do diabético. Isso tudo é uma série de coisas que a gente vai ouvindo, né, dos doces em geral. Mas o que é, de fato, certo, correto e o que é mito que deve se desconsiderar? Bom, uma alimentação que é considerada saudável é aquela alimentação que fornece ao indivíduo todos os nutrientes que ele precisa para manter peso adequado, né, em quantidade, qualidade. E o que é importante na questão do diabético é que ele pode sim comer frutas, pode sim comer doces, mas frutas, entre fruta e suco, o que é preferido? Frutas, porque a fruta, além de fornecer a ele os nutrientes que ele precisa, vitaminas, minerais, além disso está fornecendo fibras que ajudam no controle de glicemia. Então, o suco não. Dependendo do suco, suco de laranja, por exemplo, é um suco que vai fazer com que a glicemia altere rapidamente. Doce, pode comer chocolate. Hoje a gente tem no mercado aí N chocolates diet. Problema, diabético, ele pode ter alteração de colesterol, de triglicérides. Então, o chocolate diet, por ter tirado o açúcar, acrescenta-se gordura saturada, e essa gordura vai aumentar o colesterol. Então, não é sempre uma boa opção, né? A melhor opção. Então, a gente pode, sim, estar liberando alguns alimentos para um diabético que faz um controle muito bem acompanhado com o endocrinologista, com o nutricionista, fazendo, sim, a contagem de carboidratos. Então, o paciente, ele vai até um profissional e aí a gente vai fazer o somatório dos alimentos que ele está ingerindo, qual a quantidade de carboidrato que aquele paciente está ingerindo. E assim, junto com o endocrinologista, que é ele que vai monitorar a questão da insulina, do hipoglicemiante. E quanto ao uso de adoçante, Natália? Adoçante é o que hoje a gente usa, né, para o paciente que não tem controle, não consegue fazer contagem de carboidrato, a gente usa adoçante. E aí tem N adoçantes no mercado.
Quais são os melhores? Depende muito, depende do que o paciente está precisando naquele momento. O que é importante é que o diabético ele procure essa orientação, né, de um nutricionista para que ele possa ter uma dieta individualizada, né? Ter a dieta dele. Não adianta seguir a dieta do amigo, a dieta do parente, é a dieta dele. Isso. A gente calcula a dieta conforme peso do paciente, estatura do paciente, atividade física que o paciente tudo isso é levado em conta. Isso, tudo isso. A rotina de vida, o estado emocional, os hábitos, família. Então, tudo isso influencia na alimentação. Eu queria só trazer alguns maus hábitos, que é o uso de cigarro, o uso de álcool. Eles influenciam também no caso da retinopatia e também no caso do diabetes. Se há uma piora, às vezes, no caso, né? Sem dúvida. O cigarro não combina com nada, né, gente? Agora, o cigarro, ele vai atingir os pequenos vasinhos, quer dizer, ele vai influenciar nos pequenos vasinhos do corpo, vamos pensar assim. E o diabetes, onde que ele vai causar o seu mal? Nos pequenos vasinhos do corpo. Então, nós vamos ter um fator aí associando fatores ruins, por exemplo, no caso da retinopatia. E aí vamos pensar também no rim, né, doutora Adriana? E em outros órgãos. Eu sempre falo com os meus pacientes, eu falo com eles, olha, gente, cigarro não combina com diabetes, não. Eu acho que o paciente tem que ter isso realmente. A Elisandra, lá do Esplanada, Adriana, ela pergunta se a hipoglicemia não tratada pode virar diabetes. Bom, hipoglicemia é um diagnóstico muito delicado, é muito difícil. Muitas vezes você está num estado em que você tem uma facilidade grande de ter uma queda de glicose, principalmente com intervalos grandes entre as refeições, ou logo após uma ingesta excessiva de açúcar livre. Isso pode ocorrer muitas vezes, digamos, na população propensa a ser diabética, principalmente no obeso. Isso pode refletir essa fase que eu falei do pâncreas estar produzindo insulina em excesso, inicialmente, para vencer aquela barreira. Então, o paciente obeso que tem essa hiperinsulinemia, ele tende a comer o tempo todo, uma quantidade maior, tem uma fome excessiva, porque o excesso de insulina é anabolizante. Dificilmente chega a dar hipoglicemia, mas muitas vezes, no intervalo de tempo maior, pode ocorrer alguns sintomas, né, da fraqueza. E quem estiver sentindo isso deve procurar para ver se está no grupo de risco, se realmente isso é uma hipoglicemia, se isso faz parte dessa resistência à insulina. E aí realmente consegue prevenir o diabetes. Quer dizer, pelo menos melhorar, né? Sim. A gente tem algumas outras perguntas para responder, tem a sua que está chegando e a gente vai responder no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Nós estamos ao vivo e dá tempo de você participar pelo telefone 3469-2531. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Horizonte Debate de hoje, nós estamos falando sobre diabetes. Muitas perguntas chegaram, eu queria até dar um andamento a elas aqui agora nesse bloco. Vamos lá, o Paulo, lá do Nova Suíça, ele pergunta qual é a medida de glicose em que podemos considerar normal. A partir de quanto é considerado diabetes e uma vez diabético, estará sempre diabético? Será sempre um diabético? Bom, os níveis de glicemia que são normais. Para um diabético é um tipo. Vamos dizer que é um paciente normal que vai ser dado o diagnóstico. O diagnóstico é feito por 2 glicemias de jejum acima de 126 ou qualquer glicemia durante o dia, como acontece nessas campanhas de detecção pela ponta de dedo, que são feitas no posto, qualquer glicemia durante o dia acima de 200 ou acima de 200 na curva glicêmica. Esse é o diagnóstico de diabetes, né? Para o diabético é um pouquinho diferente as metas aí. A outra pergunta, desculpe, a partir de quanto é considerado diabetes? E uma vez diabético é sempre diabético? Sim, uma vez diabético. Isso não serve de estigma, né? As pessoas têm pavor dessa palavra. Então, elas não falam, eu não sou diabética, eu só tenho a glicose alta. Tudo bem, pode trocar 6 por meia dúzia. Se isso fizer sentir mais tranquilo, eu acho que é um direito da pessoa. Mas o que ele tem que saber é que ele vai ter que ter cuidado com a sua alimentação, com a sua atividade física para sempre, como qualquer um de nós deveria. A retinopatia, doutora Elker, é considerada uma espécie de complicação do diabetes
E ela pode aparecer tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2? Sim, sem dúvida. É uma complicação, né? Como eu disse, são os vasinhos que nutrem a retina e que são atingidos pelo diabetes, por essa glicose alta no sangue. É uma complicação, sim, e ele pode acontecer nos dois tipos de diabetes, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2. Quanto maior o tempo do diabetes, maior a incidência da retinopatia. Essa retinopatia ela vai estar presente em aproximadamente 80% dos pacientes com mais de 15 anos, 20 anos de diabetes. Aproximadamente 40% dos pacientes têm algum tipo de retinopatia de todos os diabéticos, no grupo de todos os diabéticos. A gente observa muito, quando se fala em diabetes, algumas complicações, né, em relação à visão, é o glaucoma, né, e outras patologias que podem surgir com o diabetes. A retinopatia, ela ainda é desconhecida ou ela ainda é um pouco desconhecida para os pacientes. Assim, os pacientes eles sempre se preocupam com outras patologias e às vezes podem se esquecer ou até não saber que existe a retinopatia. Sim, sem dúvida. Por isso é importante um programa como esse, por isso é importante uma campanha, sempre essas campanhas que o dia do diabetes é importante. Por isso que a gente tem que estar informando a população, sim. Ela tem que saber que a retinopatia faz parte do quadro do diabetes. Eu acho que essa é a grande mensagem do dia de hoje, né? Eu, como oftalmologista, faça seu exame de fundo de olho. Essa que é importante. Previna, né? Sempre. Exatamente. E é importante esse Dia Mundial do Diabetes, né, doutora Adriana, para reforçar essa informação, né? Levar informação às pessoas, fazer com que as pessoas parem, pensem em prevenção, procurem saber mais em relação sobre a doença, né? Eu vi que essa campanha esse ano mobilizou todas as cidades, né, do Brasil, muitas cidades, e também fora do Brasil, né? É mundial essa campanha. E qual que é a importância disso? De ter um dia específico para o diabético? Ainda há falta de informação? Eu acho que o que mais peca nisso tudo é a falta de informação. Porque o tratamento do diabético ele pode ser feito por um clínico do interior ou por um especialista, que ainda não rezam pela mesma cartilha, não seguem o mesmo protocolo. Então, tem algumas falhas. Então, a importância disso tudo é que você reúne, nesse tipo de campanha, você reúne pessoas do governo, que tem que saber o que está acontecendo, os pacientes e os médicos, para que eles falem a mesma língua. Realmente, o nosso paciente diabético ele tem que saber, ele tem que checar o olho, o rim e o coração. O olho, o rim e o coração. Se ele não estiver fazendo isso, o tratamento não está adequado. Se o seu médico não está pedindo ergométrico, muitas vezes, fundo de olho, urina de 24 horas, tem alguma coisa errada. Então, com a informação, o paciente também se mobiliza. Os médicos que não têm tanto hábito de lidar com diabéticos também devem aprender que tem um protocolo novo, que o paciente insulinizado deve ser mandado para um especialista, ou então que não deve se demorar para a introdução da insulina em muitos casos, porque com isso tenta um medicamento, tenta outro, tenta o estilo de vida, tenta a dieta, com isso o paciente perde muito tempo e já começa a complicar, né? E os governos, né, do mundo todo têm que olhar um pouquinho para esses casos, principalmente nas crianças, porque eles têm que ter acesso ao tratamento, tem que se conseguir tirar esse gargalo que há entre o endocrinologista e o encaminhamento para o oftalmo, o caminhamento para o cardio, o caminhamento para o nefro. Então, assim, as pessoas têm que se mobilizar para isso. Natália, em relação à alimentação, os intervalos, o diabético ele tem que fazer as refeições em intervalos menores, como é que é feito isso? Sim, os intervalos que a gente recomenda são intervalos de 3 a 4 horas no máximo, né? E fazer 5 a 6 refeições por dia. Não ficar muito tempo sem comer e nem comer demais numa refeição só, porque também vai atrapalhar o controle da glicemia. Vou fazer uma pergunta, aparentemente simples, aparentemente pode até ser redundante dentro do que a gente já falou, mas qual que é a importância de se ter essa alimentação equilibrada? Porque com a alimentação equilibrada se controla muita coisa, né? Com certeza. E eu acho assim, que no caso do paciente diabético, a alimentação ela é fundamental. A gente tem a insulina, a gente tem os hipoglicemiantes, mas eu acho que o problema maior do paciente diabético são as complicações. E com a alimentação, a gente evita uma série de complicações. A Neuza, lá do Independência, ela disse que é diabética há 15 anos,
Há 2 anos ela fez o exame de fundo de olho, foi solicitado 8 sessões a laser que ela não fez por causa da demora do SUS. Aí vem aquela questão, né, de se envolver o governo também nessa campanha. A semana passada ela falou que fez um novo exame, continua precisando dessas sessões. Ela está preocupada, com medo, né, de perder a visão, e ela fala que usa óculos e a glicose dela é sempre 243. Então, assim, ela está preocupada com a situação, porque ela não sabe quando vai poder fazer essas sessões, doutora Adriana. Ela está preocupada e nós muito mais. Nós também, senhora Porque Neuza. a maioria dos nossos pacientes que a gente encaminha, né, principalmente esses com primo diagnóstico, com primeiro diagnóstico, é isso que a gente vê. Eles voltam dali 1 ano, dali 8 meses, não conseguiram ainda a consulta com o especialista. Então, nesse dia, a Prefeitura e o Estado estão conosco, sabendo de tudo isso, a gente espera que isso seja resolvido, né? Principalmente para o diabético, dá uma fluência maior. Né? E inclusive o Conselho Brasileiro de Oftalmologia também está investido nisso, né? Tem alguns programas de retinopatia diabética e a gente espera que isso possa abranger a população toda. Agora, nós temos que cobrar dos nossos governantes, porque o diabético ele precisa ser tratado, a senhora precisa ser tratada. E a gente queria ter uma resposta mais adequada nesse momento, falar, não, procura o serviço tal amanhã e que vai conseguir te atender e fazer o seu tratamento. Ou você é diabético, tem prioridade. Sem dúvida, né? mas... Alguma coisa nesse sentido. Mas e quem sabe no próximo 14 de novembro a gente não tem né, uma perspectiva melhor. Essa é a importância, com certeza, da campanha mundial. A Marlene de São Geraldo, ela fala que está grávida de 6 meses e a glicose dela é 92. Ela pergunta se está normal. Bom, Marlene, se você for diabética ou tiver diabetes gestacional, 92 está ótimo. Se você não for, é uma glicemia boa, mas isso não isenta o seu diagnóstico. Você tem que consultar, né, a sua ginecologista, fazer seu pré-natal, ver se você está inserida no grupo de risco, avaliar seu peso e o diagnóstico mesmo é dado através do exame de curva glicêmica. Então, é uma glicemia tranquila, se você não for diabética, mas já... É melhor você procurar. E a Marlise de Santa Luzia, ela pergunta se a insulina por inalação é viável. Essa insulina a gente já teve, né, o prazer de testar ou de tê-la conosco aqui por pouco tempo, em que os pacientes se beneficiaram muito, né? Mas, na verdade, ela não substitui a outra. A vantagem dela é o conforto, né? Porque você evita algumas picadas. Ela é viável, sim. Mas devido a algumas questões ainda não muito bem resolvidas, foi optado por retirá-las do mercado, mas eu acredito que vai voltar, que é uma coisa muito interessante, né, para os diabéticos. Eu acredito que em breve a gente tenha outras vias de aplicação que não a subcutânea só. Adriana, eu só gostaria de complementar que as grávidas diabéticas, elas precisam fazer um exame oftalmológico. Esse exame ele deve ser feito antes da concepção e depois a cada 3 meses ou de acordo com a indicação do seu oftalmologista. É muito importante se planejar, né, a gravidez. Sem dúvida. E fazer todo esse controle antes. Sem dúvida. A Natália, nós temos um convite para fazer, né? O Hospital Belo Horizonte tem um curso de diabetes e algumas palestras vão ser feitas, são vários temas. O que é o diabetes, saúde e alimentação, comprimido ou insulina, cuidados especiais e como é possível evitar complicações com vários profissionais, né? É um encontro bastante interessante e todos estão convidados. Já é a 27ª edição desse curso. Ele acontece no hospital, no auditório, nesse sábado, dia 29, de 8 a meio-dia. Ao meio-dia. Isso. E é um curso gratuito para paciente e para familiares. Então, são orientações de vários profissionais falando sobre alimentação, sobre as formas de controle. Vale a pena, está todo mundo convidado. Então, o curso Educação em Diabetes, promovido pelo Hospital Belo Horizonte, vai ser no dia 29 de novembro, de 8 ao meio-dia, lá no auditório do hospital, que fica na Avenida Antônio Carlos, 1694. Se você quiser mais informações, fazer a sua inscrição, você pode ligar para o 3449-7017 ou 3449-7107. Os créditos e os dados estão aí no seu vídeo, no seu monitor. E as inscrições podem ser feitas com 1 quilo de alimento não perecível que você pode levar no dia do evento. Não é isso, Natália? Então, todos convidados, né?
E, Adriana, para saber mais sobre diabetes, eu vi que no site da Sociedade Brasileira de Diabetes tem muitas informações, Muitas informações para bem a população interessante, bem didático, né? O site é www.diabetes.org.br. E se você também quiser informações sobre o Dia Mundial do Diabetes, sobre todos os temas que já foram feitos, sobre o tema deste ano, né? Todas as mobilizações, né, doutora Adriana? Isso. Existe um site só para o Dia Mundial do Diabetes, que é www.diamundialdodiabetes.org.br. Lá no site do Hospital de Olhos também, né, doutora Elke? As pessoas podem ter mais informações a respeito dessas complicações relacionadas à visão, né? O diabético, essas complicações que o diabético pode ter relacionadas à visão. O site do Hospital de Olhos é www.holhos.com.br. Alguma última consideração, rapidinho, para a gente finalizar o programa? A minha consideração é a informação. Sabe, eu acho que não dá para se esconder mais, o paciente tem que encarar e tem que mudar o hábito mesmo e tem que se cuidar. E se informar. Sempre, prevenir sempre. E a questão não é só o paciente diabético. Eu acho que o que a gente discutiu aqui vale para o diabético, mas para todos ter uma melhor qualidade de vida, né? Mudar hábito de vida, praticar atividade física. Sempre prevenir retinopatia diabética, né? A palavra prevenir. é prevenção, quando se fala em retinopatia. Mas uma vez ela instalada, vamos tratar. Há tratamento, quanto mais precoce, melhor. Então, é isso, vamos ao oftalmologista o mais rápido possível. Gente, obrigada pela participação hoje no programa, agradeço muito a presença de vocês. O Horizonte Debate chegou ao fim, você pode acompanhar o programa em horários alternativos que estão aí no seu vídeo. E você também pode acompanhar todas as informações sobre o programa pela internet. Nós temos um blog e você pode anotar o endereço e assim que tiver um tempinho, dá uma passadinha, deixa um recadinho para a gente. É o horizontedebate.blogspot.com. E lá você vai poder conferir o tema da semana, fotos, bastidores do programa. E além disso, você pode deixar seu comentário, sugerir temas que nós poderemos discutir aqui no programa. Então, quando tiver um tempinho, acesse horizontedebate.blogspot.com. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral. E eu conto com você. Até lá.